Morrito. Agora contarei o que a cidade de Morrito tem de extraordinário. Situada em região de umidade e clima subtropical, com bastante incidência de sol, a hortelã é uma erva que sustenta há 100 anos os nativos do lugar. Os trabalhadores no verão costumam misturar a planta com doses de rum para aliviar o forte calor. A tradicional Bodega do Martini tem sido indicada como a pioneira em servir essa bebida, que encanta o viajante, pois além da hortelã e do rum, a receita adiciona limão, açúcar e água gaseificada. Esse é um dos trechos do livro Rotas do Imaginário, do professor, pesquisador e escritor Delcio Antônio Agliardi, recentemente lançado aqui em Caxias do Sul, e o professor que nos brinda com a sua presença. De imediato, de cumprimento, professor, uma honra tê-lo conosco aqui no Café com Letras. Muito obrigado pelo espaço, uma honra para mim também estar no teu programa. Professor, quando começamos com esses livros descritivos de espaços, e essa digamos assim, vamos começar a abrir o leque aqui de enredo para que as pessoas entendam. Nós temos uma coletânea enorme de breves contos, mas cada um deles, acho que quase na integralidade, começam descrevendo espaços. Aí nós vamos lembrar lá, Júlio de Castilhos e sua época, descrevendo todos os espaços do interior do Rio Grande do Sul, lá do século XIX, onde o Júlio de Castilhos se forjou como homem, depois como político e tal. Daqui a pouco lá, os sertões do Euclides da Cunha, colocando todo o espaço. Então, o senhor, para discutir o imaginário e os conceitos que por um motivo ou outro provocam o cidadão urbano, de um modo geral, se detém a descrever os espaços em que eles são forjados. Então eu gostaria de começar lhe questionando do porquê dessa preocupação não digo de um determinismo, mas de uma influência de um lugar onde o homem está, naquilo em que ele vai pensar, no seu comportamento, nas suas atitudes. Nós somos seres socio-históricos e por isso habitamos muitos espaços, construímos muitas trajetórias. E naturalmente que no livro também é meu espaço, é meu tempo, com as influências recebidas, com as leituras que eu realizei ao longo do tempo de outros leitores. Portanto, o meu gosto de escrever também tem uma relação com o meu gosto de leitor. Então, o meu leitor está presente também no meu eu escritor. Então, eu me preocupei sim com o espaço e o tempo, né? Porque ele me permite, nessas rotas, ressignificá-lo, né? E ao ressignificá-lo eu vou trazendo novos elementos. E o que vem a ser esse imaginário? Eu vou lembrar lá do tempo de mestrado na PUC, em que o pessoal discutia imaginário, as cadeiras lá do professor Jeremir Machado, um monte de autores, a escola francesa principalmente, que eu vejo aqui que embasa. Muitos autores franceses são citados de forma esparsa no decorrer dos contos. De onde vem essa inspiração? E para que as pessoas entendam, quando falamos em imaginário para o cidadão comum, que principalmente não estuda letras, filosofia ou comunicação, o que vem a ser o imaginário, que muita gente bate nesse tema das formas mais diferentes possíveis? Todos os povos construíram, né, um ideal de imaginário, né? Ou dito de outra forma, os povos se preocuparam com a imaginação, com a criação, com a inspiração, desde a tragédia grega ao tempo presente. Então eu transito por esse espaço, construindo e reconstruindo percursos de vida, narrando eventualmente novidades e tentando seguir uma linha, né, de condução de escrita que me permite colocar o leitor o tempo todo, ou na forma de uma surpresa, na forma de um encantamento, na contemplação desse espaço do imaginário. Naturalmente que eu estou influenciado aqui por Michel Maffesoli, né, pelo próprio Jeremir Machado, que tu citaste,
né? Eu poderia dizer, eu também sou influenciado por aquilo que Veríssimo produziu, né? E por tantos outros escritores latino-americanos. Então, naturalmente, que só poderia surgir uma obra com essas influências todas, né? Tendo o imaginário como mote. E o que é o imaginário? É muito difícil de buscar um conceito, porque eu poderia trazer um conceito filosófico, eu poderia trazer um conceito das ciências da educação, poderia trazer um conceito da antropologia, né? Eu fico aqui com a ideia de imaginário no campo literário, né? Eu acho que a ficção me permite criar coisas, embora muitas vezes tenha uma verossimilhança, mas ele me permite criar alguma coisa, e essa é a minha proposta. Quando eu comecei lá falando de Morrito, eu estava numa parte final do livro. Aqui na arrancada, o senhor intitula um dos contos como Trapiche, e de cara já remete ao francês Michel Foucault, e um conceito, que as palavras são códigos fundamentais de uma cultura. Aí começa a falar de Trapiche como a prosa do mundo, máquina tradicional de espremer cana-de-açúcar, aí começa a forma prática, se retém de novo a um espaço de uma ilha designada Trapiche da saudade, e o encerramento é quase que em versos poéticos aqui. Trapiche estica a saudade, a beleza de viajar está na bolsa do olhar. E aí eu gostaria de entrar também na estrutura dos textos, quando eu refiro conto. Um final em 3 versos ali, praticamente, e a citação etimológica de uma palavra. Nós estamos tratando de um nível de complexidade razoável de estrutura, mas que não é tão difícil de ler. Como que foi pensar na concepção de forma do livro, para que ele tivesse essa complexidade a que eu estou me referindo, mas que não se tornasse difícil para o leitor? Eu fui produzindo esta obra ao longo de 3 anos, e o ponto de partida dela é que deveria ser um texto breve. E essa inspiração é uma inspiração na literatura ou na tradição literária italiana, que propõe que a boa literatura deve de alguma forma se preocupar com o texto curto. Borges pensa desta forma, intelectuais latino-americanos pensam desta forma, e eu me propus então uma construção literária com textos breves. E faço esta proposta, vou persegui-la ao longo da minha escrita, na busca de construir um conto, então breve, né? Às vezes tipificado de mini-conto, né? E que deixo em aberto o tempo todo para que o leitor possa complementá-lo, possa, de forma intertextual, buscar novas rotas, ressignificar essa rota que eu estou traçando conto por conto, né? E ele permite, do início ao fim, do fim para o início, esta busca pela imaginação, essa perspectiva que está posta de o leitor se colocar em movimento, se colocar a caminho, sem uma perspectiva de término. O Trapiche é, simbolicamente falando, um lugar de partida e de chegada. O Trapiche nos coloca em movimento, né? E quando eu digo que nos coloca em movimento, é porque é caminho lançado, né? Que esse caminho pode ser caminhos de navegação, pode ser caminhos dentro da nossa própria casa, na própria vila que a gente vive. E pensando na estrutura, o livro ele também não precisa ser lido, e aí nós vamos usar bem o termo gauchesco, de cabo a rabo, ou seja, o sujeito tem que iniciar e seguir. Eu, por exemplo, comecei com um conto que está mais na parte final do livro e já remeti a epígrafe, aquela carta aos leitores que assume um formato de prólogo. Ali citei já o primeiro conto que acompanha, porque também a insistência em um final poético, algumas vezes, para o final do conto. Nós vimos comentando, e aí as pessoas nunca veem aquilo que nós conversamos antes e depois da entrevista ir ao ar, digamos assim.
Mas o próprio professor colocava, olha, algumas pessoas que leram meu livro, que estão tomando contato, comentam, eu acho que seria uma crônica, não seria exatamente um conto, porque daqui a pouco o sujeito está acostumado que quando lê um texto mais curtinho e que vai trocando, são crônicas. Ou pelo fato de eu me ater mais a espaços e não cultuar uma história romântica, então é uma crônica e não é um conto. Como é que o senhor lida com essa, que se torna até um pouco divertida essa discussão, né? Sim, é verdade, é divertida, mas lido muito bem, porque, de fato, é um livro de prosa, né, mas com uma influência muito forte na poesia, né? Então, talvez isso justifique a busca por um texto mais sintético, né, mais arrebatador, e a poesia se presta para isso. Mas aí nós teríamos quase que contos poéticos em alguns deles. Talvez. Pode ser? Talvez. Talvez pudéssemos pensar desta forma, né? E, até porque eu venho, a minha tendência enquanto escritor é pela poesia, né? E não pela prosa. E ao produzir prosa, naturalmente que algo influencia esse percurso, né? Eu tenho publicações de literatura infantil, e na literatura infantil isso é possível de fazer de uma forma mais leve, descontraída. Um outro ponto que é interessante, eu lembro que anos atrás nós entrevistávamos aqui no Café com Letras, mas no cenário de Feira do Livro, o escritor, o filósofo, o professor Luiz Pondé. E ele comentava de de divergências de correntes filosóficas no sentido de popularizar o pensamento da filosofia e sair daqueles guetos acadêmicos, porque há aquela aura do pensamento de que nós precisamos seguir um formato do artigo, da revisão teórica, e se isso não for dessa maneira, o pensamento está descaracterizado. E outra corrente vai colocar o seguinte, não, eu devo escrever da forma mais simplória possível, para que o pensamento extremamente complexo atinja, inclusive, aqueles públicos que estão, digamos, no extramuros daquele gueto acadêmico. E a sua pretensão aqui vai no sentido exatamente do segundo ponto. Ou seja, o senhor com esse livro não quer se comunicar exatamente com o gueto acadêmico, o senhor está preocupado em difundir um pensamento complexo, inclusive para aqueles que não se dedicam a essa prática. Com certeza. A minha preocupação como escritor é o que escrever e não como escrever. Então, a forma, para mim, não é tão importante quanto o conteúdo. Então, eu busco permanentemente ter um cuidado com o que eu quero dizer. E o que eu quero dizer encontra no leitor a compreensão desse dizer. Portanto, aqui nós vamos para um campo muito dialético da produção. Professor, nós vamos dar uma pausa, como sempre fizemos no Café com Letras. Aqui lembrando que estamos conversando com o professor Delcio Antônio Agliardi, que recentemente lançou o livro Rotas do Imaginário, mas de imediato vamos chamar as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, nas dicas do autor, recebendo aqui o professor Delcio Agliardi com Rotas do Imaginário, vamos dar um tempo na abordagem e pedir que de forma breve o senhor, então, compartilhe com quem está nos acompanhando neste momento aqui no Café com Letras. Pode ser clássicos, lançamentos, autores desconhecidos, enfim, dicas literárias que, na sua ótica, quem está nos acompanhando deveria procurar e também se apropriar das histórias. Então as dicas são suas. Muito bem. Uma dica, naturalmente, que seria Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. Que o senhor já citou. Que eu já citei. Né? Essa obra é uma obra magnífica, né? Ela nos conecta a tantas coisas. Eu citaria Manuel de Barros, né? Eu citaria o Dinarte de Albuquerque, no campo da poesia, escritor nosso. Dinarte de Albuquerque Filho, que está nos acompanhando aqui no cenário de gravação, dando a devida assessoria ao professor. Eu vou pedir que uma das câmeras foque o Dinarte ali, de imediato, grande jornalista, poeta local, pelo qual temos grande admiração, um querido amigo nosso também. Eu citaria, com certeza,
um outro escritor brasileiro no campo da literatura infantil, o Jonas Ribeiro, que vem fazendo um trabalho incrível com muitos leitores brasileiros e fora do país. A obra dele tem sido traduzida, né? Certamente eu incluiria aqui o Marco Menezes, que é um poeta caxiense também, né? Sensacional, grande poeta local, que já esteve também aqui no Café com Letras, tanto o Marco Menezes quanto o Dinarte. A própria produção da Iloba Siquete, que é uma preciosidade no campo da literatura infantil. Então, nós temos muitos escritores locais com produções muito interessantes que valeria a pena o leitor caxiense ter acesso. O que eu achei interessante também, professor, além da sua provocação de incluir nesse rol de autores nomes conhecidíssimos do cenário, especificamente de Caxias do Sul, ali em epígrafe, quando o senhor fez algumas citações, por exemplo, Fernando Pessoa, o Ítalo Calvino, o senhor deu uma ênfase ao Érico Veríssimo, que também é considerado um dos grandes autores aí que revisou toda a história do Rio Grande do Sul e se tornou um nome brasileiro de grande ênfase, mas talvez por ter nascido no Rio Grande do Sul, aí nós entramos naquelas questões regionais, não tenha a mesma repercussão de outros autores. Vamos supor, se ele tivesse nascido no Uruguai, na Argentina, ou até no eixo Rio-São Paulo, provavelmente a repercussão dele seria outra. Mas o senhor propositadamente aqui coloca ele num rol de projeção entre grandes escritores mundiais. Eu gostaria que o senhor também desse uma ênfase desse devido reconhecimento ao Érico Veríssimo. Sim, eu penso que o Érico Veríssimo poderia ser aqui na minha obra Assis Brasil, Fernando Veríssimo, Lia Luft, né? Porque nós temos uma produção literária no Rio Grande do Sul de uma qualidade excepcional. Professor aqui José Clemente Pozenato. Pozenato em Caxias do Sul e tantos outros. Então, quando eu me refiro a esses autores, também é uma forma de homenagear a literatura rio-grandense e caxiense, naturalmente. Eu estou pesquisando nesse exato momento os autores do concurso anual literário de Caxias do Sul. Talvez uma das poucas pesquisas que se preocupa em olhar para essa produção local e colocá-la no lugar que ela precisa ser colocada, porque ela tem servido como uma grande alavanca para a produção literária de boa qualidade, para a circulação desta produção literária, né? Em mais de 50 anos, o concurso anual literário de Caxias do Sul lançou muitos escritores para o cenário rio-grandense e brasileiro. E esta é uma proposta minha, de poder olhar para esta produção, olhar para esses escritores como algo significativo dentro de uma cultura local. Professor, algo que eu não lhe perguntei aí a respeito do livro, necessariamente, aqui, Rotas do Imaginário, o senhor se valeu de muitos espaços. Esses espaços, eles foram necessariamente de mais pesquisa ou há um grande proveito de experiências pessoais? Vamos supor o seguinte, na sua infância o senhor viajou para o interior, não sei de onde, recentemente o senhor esteve em Cuba, nos Estados Unidos, em algum cenário da Europa, ou num lugar bem remoto do Nordeste brasileiro. Como que foi a escolha desses espaços? Que eu imagino que o senhor tenha viajado bastante, até para se propor a uma rota que ela não está aqui só no sentido subjetivo de quem vai discutir uma perspectiva filosófica. Ela tem fatores muito objetivos de descrições de espaços, ou seja, o sujeito chegará lá e vai observar o que está descrito no livro. Então o senhor se inspirou em experiências pessoais de ter ido até o local, ou foi mais pesquisa ou uma combinação dos dois fatores? Olha só, não sei quem disse, mas a pátria, a infância é a nossa grande pátria. Então, um ponto de partida, uma pista, né, para o leitor é de que, sim, esse livro tem uma grande influência da minha infância, do tempo vivido, do espaço vivido pelo autor, né, em seu contexto, né, de infância. Mas, sim, é uma obra também de pesquisa.
né? A busca permanente pelo tempo que eu trabalhei nela, né? As minhas viagens, naturalmente, né? Sobretudo a experiência de ter ficado um tempo estudando na Universidade de Lisboa, quando eu tive contato com alguns escritores portugueses, franceses, alemães, espanhóis, e que estão pensando a literatura no tempo presente. Né? Então, certamente é um híbrido entre a experiência de infância e a minha história de vida com a minha pesquisa assim, num tempo mais presente, né? Na medida que eu me constituí pesquisador dentro do movimento que a universidade me permite. E agora, nessa reta final de programa, professor, do ponto de vista do escritor, até que ponto esses espaços lhe influenciaram na ideia de alguém que vai pensar o imaginário e trazer para que o próprio leitor percorra essas rotas que estão apresentadas aqui de uma forma quase que de fuga, porque elas não se completam, né? Elas sempre terminam, digamos assim, no meio do caminho, né? Fica a cargo do leitor percorrer o restante. Se é que um dia termina, provavelmente não terminam essas rotas. De que forma o senhor se sente influenciado por esse espaço? Olha, como educador, eu sempre acredito que a vida está incompleta. E a literatura e o texto de qualquer natureza sempre estão incompletos. Então, eu tenho sempre respeitado esse lugar, né? E à medida que a nossa vida está incompleta, ela nos permite a utopia, a esperança, o caminho na direção de outros lugares. E como construir essa humanidade? Como construir essa esperança que muitas vezes ela é mais simbólica do que de fato, né, de realidade. Então, certamente a literatura me permite transitar por esse lugar da esperança, pelo lugar da incompletude, pela impermanência de tudo. A vida é exatamente impermanente, inconstante. Então, a obra ela faz esta provocação. É um convite para que o leitor se sinta também tocado pela questão da humanidade. Professor, não quis interromper seu raciocínio, vou tomar suas considerações, digamos assim, como a última abordagem do livro, que, como o senhor falou, é uma grande provocação para que o leitor também percorra caminhos que nós não traçamos aqui no decorrer do nosso bate-papo e talvez nem o senhor tenha escrito. O objetivo não é contar o livro, mas, enfim, apresentar pistas e auxiliar aí quem já leu ou quem ainda irá atrás do exemplar. Então fica ainda um espaço para que o senhor encerre, digamos assim, se despeça de quem está nos acompanhando neste momento. Olha, eu queria muito dizer da minha alegria, né, de estar com tantos apoios, de perceber que o meu livro está sendo absolutamente bem recebido. As pessoas estão conversando sobre ele. E acho que esse é o grande propósito, né? De que escrever um livro é escrever para alguém que vai ler, né? E acho que nesse sentido o propósito está sendo plenamente atingido, né? E certamente o livro terá o espaço que ele merece, né? Entre a comunidade de leitores, de pesquisadores, de professores, seja da educação básica, seja do ensino superior. Então eu gostaria muito de dizer isto, né? E também aproveitar esse espaço para a gente poder expressar gratidão, né? A editora que me permite publicar esse livro, ao editor de Narte Albuquerque, que foi sempre um parceiro durante esse percurso de elaboração do livro, né? E aos parceiros que nós temos na comunidade, sobretudo os escritores locais que têm me apoiado, têm estado presente comigo nos eventos que o livro permite a todos nós. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Acabamos de conversar então com o professor, escritor e educador Delso Antônio Agliardi, ele que nos brindou com a obra Rotas do Imaginário, que é, digamos assim, a grande dica e pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.